Vamos ao a hora do almoço, vamos falar sobre o segundo tempo da entrevista coletiva do último, o discurso da entrevista coletiva do último sábado depois da derrota para o Bragantino. O Pedrinho, o Vasco tem um presidente adolescente que vive mandando indiretas. Depois ele voltou a velha foto na rede social dele. Eu acho que alguém orientou que pegou mal, mas e vamos também falar sobre a programação da semana sem jogos, já que estamos na data FIFA. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. O Vascaíno vai almoçar e ao mesmo tempo já com saudade do time em ação, ao mesmo tempo preocupado que, graças à incompetência dos seus adversários diretos na luta contra o rebaixamento, não entrou, graças a Deus, para a zona de gesto que a gente gostaria que não fizesse mais parte do nosso vocabulário. E já que o Santos perdeu para o Botafogo, o Juventude perdeu, o Vitória empatou e o Fortaleza foi goleado pelo seu rival da Gávea. Então foram esses resultados que salvaram o Vasco de ir para a zona indigesta. Bom, e o Pedrinho está brincando de ser presidente, de chefe da delegação da seleção brasileira, de chefe da delegação nesses 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, né? A primeira Copa do Mundo, sede tripla que terá no ano que vem. E também um recorde de seleções, são 48 seleções, né? A Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Japão. México e Japão no meio é mole, e Estados Unidos, México e Canadá. E o Pedrinho está lá chefiando a delegação, em que o Brasil vai jogar quinta-feira contra o Equador e no final de semana contra a Colômbia. Mesmo nesses 2 jogos, o Brasil está praticamente com a situação bem confortável para carimbar o passaporte para a Copa do Mundo no ano que vem. Bom, ainda mais se a estreia do Carlo Ancelotti, tem essa onda que o Pedrinho está chefiando a delegação brasileira na estreia do Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. O Brasil pega quinta-feira o Equador lá em Quito, é até bom que ele vai começar a pensar aí, imagino que ele comece a pensar uma programação, já que o Vasco vai pegar o Independiente Del Valle do Equador, e o primeiro jogo, quinta-feira, é contra o Equador, e para começar aí pensando no planejamento, né, devido à altitude de 2.800 metros acima do nível do mar. Então eu acho que o Pedrinho vai aproveitar essa estadia que está com a seleção brasileira para pensar num planejamento, se der bem, pelo menos não perder contra o Independiente Del Valle, já que vai decidir em casa. Depois de falar desse jogo, daqui a pouco a Conmebol vai sortear as datas e horários do jogo contra o Independiente Del Valle, e no nosso Boa Noite a gente vai ver. Estamos à espera, inclusive, da dona CBF sortear o sorteio da Copa do Brasil masculina, que será o adversário do Vasco nas oitavas de final. Tem a feminina também, que a gente vai falar, já teve aí um adversárias do Vasco da segunda fase da Copa do Brasil feminina, que a gente vai dizer também no nosso Boa Noite. E
o presidente Pedrinho, pô, já estamos falando do Pedrinho, o presidente Pedrinho. O Vasco hoje tem um presidente adolescente que manda indiretas para opositores. Eu não sei de quem necessariamente ele está se referindo, olha aí, ó. Muitos colegas que eu perguntei acham que se trata do Edmundo, né? Já que o Edmundo virou opositor, inclusive no vídeo que ele anunciou que estava rompendo com a CEP Vasco, rompendo com o Pedrinho, ele falou que a missão da vida dele é tirar a CEP Vasco, o Pedrinho do poder. E antes mesmo dele romper, ele já mandava, mas se tem uma coisa que o Edmundo e o Romário têm de bom, embora eles vivem, então, Edmundo e o Romário vivem as turras desde quando eles eram jogadores, né? Inclusive ferrou o ambiente do Vasco quando eles se encontraram em São Januário, devido à alta rivalidade que os dois têm. E teve até aquela famosa frase do Romário, num jogo contra o Bangu, que o Romário pegou, o Edmundo queria bater o pênalti, o Romário pegou e bateu e perdeu. Aí depois mais o Vasco venceu com o gol do Romário depois. E o Edmundo deu uma indireta para o Romário, né, falando de corte, né, tem o rei e o príncipe, depois o Romário deu uma indireta, então toda a corte está feliz. O rei, o príncipe, o bobo, o bobo era o Edmundo, mas eles têm uma coisa, assim, bem, são sinceros, né, quando eles falam que não gostam de uma pessoa, falam na cara daquela pessoa que não gosta deles. E o Pedrinho, o oposto, parece um adolescente apaixonado, terminou a relação com a ex e vive mandando indireta sobre aquele ex-amor. E o Pedrinho. Não sei se mesmo será o Edmundo, mas quando o Edmundo era ainda aliado da CEP Vasco, né, aliado, ele é um dos fundadores da CEP Vasco, mas quando ele fazia parte do grupo político e foi um dos entusiastas da candidatura do Pedrinho, vivia mandando diretas mesmo para a 77, dizendo que a empresa norte-americana não tinha projeto político, tal. E teve até uma que o Edmundo falou no canal dele, que ainda antes do Pedrinho romper com a 77, o Pedrinho teria tido uma reunião com o Lúcio Barbosa, outros caras aqui da 77. O Pedrinho perguntou quando que o Vasco seria campeão e a 77 não soube responder. Que não havia projeto esportivo. Aí depois, quando o Pedrinho rompeu e esses resultados ruins, mandei uma indireta para o Edmundo qual é o projeto esportivo do Pedrinho e eles não respondiam. Bom, mas eles romperam e o Edmundo começou a falar várias coisas que ele disse ter frequentado, por exemplo, quando antes de romper com a 77, que os norte-americanos queriam uma reunião com o Pedrinho teria dito, para que eu vou reunir com ele se eu não posso mandar? Uma coisa do tipo, entre outras coisas que o Edmundo fala, e por isso muitos acham que essa direta é para o Edmundo, mas se a gente for parar para pensar, esses ataques que o Edmundo fazia contra a 77, aquela coletiva de 3 meses, o Pedrinho à frente da associação, que ele toda hora falava que não podia falar, mas vivia atacando a ex-parceira, já mostrava que eles fariam o que fizeram, né? Eu acho que o Edmundo começou a romper com o Pedrinho, embora ele não vai admitir com isso, que seja isso, mas em parte deve ser por ele não ter sido convidado para fazer parte da gestão. Pode ser.
né, em política do Vasco, vocês sabem muito bem, aqui no Vasco da Cidade, que eu acho que nenhum político do Vasco presta. Por isso que eu quero a emenda da SAF. Mas aí fica registrada aí em direta no Pedrinho, para quem é que seja, que ele mandou, depois ele tirou essa indireta e recolocou a foto dele. Daqui a pouco falta ele dizer que foi hackeado por alguém. Bom, mas seja como for, essa indireta dele, que diz que alguém orientou ele a fazer o que fez, e agora, mais ou menos como se sentisse traído. Eu só posso dizer uma coisa: ninguém botou a arma na cabeça do Pedrinho para fazer o que ele fez. Pode ter sido aconselhado, pode. Mas olha, ele não... se ele fez uma coisa sem convicção que ele ia fazer, tinha um plano que tudo parece que ele não tinha um plano. Alguém sem noção me ligando, se ele não tinha um plano, tudo indica que ele não tinha plano mesmo, fora o pessoal da entrevista, né, da Leila, o marido dela, ele não tinha um plano. É melhor não ter feito. Não dá para se colocar como vítima agora. Tá? Agora que é como aqueles estados que não conseguiram fazer o que eles tinham para si, culpar terceiros. Bom, e vamos para o segundo tempo da entrevista coletiva do último sábado, lá em São Januário, e o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre o Lucas Pinto. E ele falou do camisa 6 vascaíno, veja. Não, boa noite não sentiu, porque senão ele tinha jogado pior no segundo tempo. Né? Ele foi muito melhor no segundo tempo. Foi quase que um ponta direito. Né? Então, também não... Mas eu vou... O segundo gol do Bragantino foi um erro muito coletivo. Assim, não é... O Piton, eu concordo com a tua análise de maneira, principalmente com as duas perguntas que você fez. É uma análise possível e ela tem sentido. Só que para minha análise, todo mundo sabe, se pegar, todo mundo sabe que a gente errou um monte de coisa. A bola estava com o Bragantino, era uma falta, o segundo gol. A bola tocou para trás, a gente abriu o centro do campo sem ter que abrir, aí não fez a pressão adequada, e a gente fez pressão adequada quase que o tempo todo. Essa foi teve umas 3 subidas de pressão equivocadas do Vasco, essa foi uma delas. A gente abriu o centro, o jogador recebeu a bola livre, o Piton ele fez o movimento correto de andar para trás, senão ele ia tomar a bola nas costas e o cara ia sair já de frente para o Léo Jardim. Então ele ia diminuir e ele foi meio que deixando o jogo mais lento, a gente tinha que preencher a área e a gente demorou para fazer o retorno defensivo. Então foi uma falha assim, bem coletiva. Eu não gosto de individualizar de maneira nenhuma as falhas do time, sabe? Então é isso que eu tenho para falar do segundo gol. Também falou sobre treinamento e que ele espera o time nos últimos jogos, né, após a parada da FIFA, e aperfeiçoamento da equipe. Veja. Não, eu não acho que o problema do Vasco que eu cheguei há pouco tempo, sim, quando ganha, eu cheguei há pouco tempo e fiz um monte de coisa. Quando perde, não deu tempo para eu trabalhar. Não, eu estou aqui, sou eu responsável, a partir de agora, sabe? Desde quando eu cheguei. Eu repito, o time não fez a partida ruim. Os caras estão treinando e treinando muito comigo. Só que a gente cometeu falhas coletivas hoje, dos 2 gols do Bragantino, que a gente não poderia cometer. E isso causou para a gente a derrota. Entramos com alguns jogadores um pouco que no segundo tempo subiram de produção. O Paulo Henrique foi um, não só ele. Que a gente melhorou e podia ter feito o gol, e não oferecemos quase nada para o Bragantino, eu fui colocando o time mais para frente, e assim a gente não conseguiu, de alguma forma, ser um time mais agressivo e ficou menos vulnerável que no primeiro tempo.
Então o Vasco está evoluindo. A gente, assim, agora, hoje o que me preocupa muito é o resultado. Não adianta a gente jogar bem, finalizar 20 vezes e perder o jogo. Não adianta. A torcida quer vitória, a gente quer vitória, a gente precisa de vitória. A tabela de classificação não está lá quem joga bem. Então, quando você olhar a tabela de classificação, nós estamos lá ou na zona de abaixamento ou perto da zona de abaixamento. Então a gente precisa ganhar jogo. Agora, se fala assim para mim, a gente não vai aumentar a nossa chance de ganhar jogo jogando mal. Mas jogando bem, a gente tem mais chance de ganhar do que de perder. Então, que a gente, no jogo específico de hoje, foi muito claro, muito factual. A gente ofereceu, praticamente, 3 finalizações para o Bragantino e tomamos 2 gols. E ele foi questionado também sobre a demora para substituir o time, e ele explicou porque ele deixa para a reta final das partidas fazer as substituições. Veja. Obrigado. Então, uma das coisas que de fato eu não conheço na plenitude do elenco, mas hoje as 2 substituições foi perto do final, mas não dá para fazer as 5 substituições faltando. Você pode até fazer, mas faltando 30 minutos. Aí você machuca alguém, se alguém, você não tem como mexer mais no time. Então, eu fui fazendo as substituições na medida que eu achava. Às vezes o jogador, eu percebo que eu estou um pouco mais cansado. Aí você tem que fazer uma conta daquilo, assim, do time que está mais treinado, do entendimento tático do jogador, se o time vai melhorar ou não, que é a conta que eu procuro fazer. Em relação ao Veguete, não é porque eu desconfio dos outros, é porque eu confio muito nele. É um jogador que tem muito gol, tem muito carisma, um cara confiante. Então, numa condição que você precisa fazer gol, a gente ia no segundo tempo. Tem muito cruzamento, como teve. Então, o Veguete hoje, ele dificilmente ia sair do time, independente de quem estivesse no banco. Se tivesse mais um jogador com a característica dele, ia ficar 2 centroavantes. Porque a chance mais fácil para a gente fazer o gol hoje, no segundo tempo, seria um gol de cabeça. Ou uma bola de rebote, que a bola foi para a área e voltou. Porque o jogo eles fecharam, foram colocando gente para trás, colocaram 3 zagueiros, então não é desconfiança de quem entrar, é uma confiança grande que eu tenho no Veguete. Desculpa, você não colocou um segundo atacante por não ter esse jogador com essa característica? Um segundo centroavante? Não, eu coloquei o segundo atacante que a gente tem, é o Alex Teixeira, ele entrou no jogo. Ele já jogou de falso 9 aqui, a gente tinha a ideia, no fundo, essa hora que a gente assim discute um pouco o resultado, mas nessa hora tinha até porque o Ryan é um jogador atacante, mas na base jogou várias vezes de 9, já jogou aqui de falso 9, então a gente tinha o Ryan, que tem boa altura, tem cabeceio, o Veguete e entrou o Alex Teixeira. Então assim, a gente estava com um time para preencher a área, que a ideia era de fato aproveitar melhor os cruzamentos. Infelizmente a gente não conseguiu fazer nenhum gol e perdemos a partida, mas em termos de ideia e das mexidas, o que eu pensei foi isso que eu estou te dizendo. É isso, galera. Vale lembrar, olha, o Vasco divulgou a programação dessa semana. Hoje apenas treino regenerativo e depois terá treinos pesados para que o técnico Fernando Diniz conheça melhor a equipe e coloque a equipe na cara dele, né, da forma característica dele, na sequência no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, que a gente vai conhecer o adversário, no Boa Noite a gente vai comentar, e também quanto ao Independiente da Vale pela Copa Sul-Americana. Então, é isso, galera! Até o nosso boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.